Tudo bem, desbravador? Espero que você esteja animado para mais um estudo, mais um encontro que estamos tendo nessa série, porque o tema de hoje é muito especial, Volta de Jesus. Esse é um tema que aquece o nosso coração, é um tema que nos preenche de esperança e eu quero convidar você a navegar comigo nas palavras das Escrituras Sagradas para a gente entender a volta de Jesus. Algumas curiosidades aqui para a gente, porque alguns pensam, né? Como se dará o fim do mundo? Então, quando você estuda, pesquisa um pouquinho a respeito disso, você percebe que existem diversas teorias correntes a respeito do fim do mundo. E uma delas é essa daqui que vocês estão vendo na tela, explosão solar. Então, alguns acreditam que o fim do mundo se dará por conta de uma explosão solar. Você sabe, desbravador, que o Sol é uma estrela, e por ser uma estrela continua em crescimento. Então, alguns cientistas acreditam que o Sol vai crescer de tal maneira que vai atrair a Terra para si. Ou que a Terra vai chegar tão perto que, evidentemente, né, vai fugir aí um grau do seu eixo que vai comprometer a existência humana aqui nesse planeta. Então, essa é uma teoria que alguns cientistas defendem. Uma outra ideia é o choque de asteroide gigante com o planeta. Então, a NASA mapeou todos os meteoros, asteroides que circundam a órbita da Terra. E eles identificaram cerca de 1000 asteroides, meteoros, que estão próximos aqui da gente. E de acordo com alguns estudiosos, cientistas, homens sérios, eles acreditam que o fim do mundo poderá acontecer por conta de um choque de um imenso asteroide desse, que poderia também dar fim à existência humana. Uma outra ideia difundida é o surgimento de um vírus mortal. Então existem por aí no mundo diversos laboratórios que são aí especializados, né, em estudos sobre os vírus. Eles até criam e recriam vírus, por exemplo, o vírus da gripe espanhola, que foi um vírus assim danoso, que dizimou lá quase a população da Europa, ele foi recriado em laboratório, em um desses laboratórios importantes. E ele está lá guardado a 7 chaves. E dizem alguns que existem vírus que foram criados que nem são do conhecimento humano, né? Não sei se isso já é uma teoria da conspiração, enfim, seja lá como for, mas existe uma corrente que defende que o fim do mundo se dará por conta de um vírus mortal. Há até, né, séries, filmes que trazem essa ideia, esse enredo por aí. Inclusive tem aquela série The Walking Dead, né, que um vírus se espalhou pelo ar e as pessoas viram zumbis, enfim, essas coisas todas que saem desse tipo de ideia. E nós estamos hoje também vivenciando, né, o problema da Covid-19, então suscita em alguns, é o fim do mundo, né, o vírus agora vai acabar com toda a população, enfim. Então são ideias, são correntes que a gente observa que existem por aí afora, defendidas por pessoas sérias, estudiosos, cientistas, a respeito do fim do mundo. Só que quando a gente estuda a Bíblia, a palavra de Deus, e eu tenho aqui a minha Bíblia, quando a gente estuda a Bíblia, a gente observa que o fim do mundo não se dará por uma explosão solar, muito menos por um choque de um gigante asteroide com o nosso planeta e nem por um vírus letal, né, por mais que prejudique, por mais que atrapalhe a vida humana como nós temos visto. A Bíblia diz que o fim do mundo se dará com um evento, e é exatamente esse tema que nós estamos estudando aqui agora, que é o tema da volta de Jesus. Vamos ver aqui? Existe uma data marcada para esse evento acontecer? Olha o que diz a Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 36. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, naquela ocasião, né, que Jesus estava na terra falando isso, senão somente o Pai. Então essa referência bíblica mostra para a gente que não tem uma agenda definida. Nós não temos uma data pronta, ó, Jesus vai voltar tal dia, tal mês, tal ano. Então não temos nenhuma revelação quanto a isso na Bíblia. Eu me lembro quando o desbravador, participando assim como vocês, lá de uma classe bíblica, claro, não virtual, naquela época não tinha nem celular, não tinha nem internet à disposição assim, mas estava ali na minha classe bíblica com o instrutor, tinha por volta de 12 anos de idade, e no final ele perguntou, alguém tem alguma dúvida? E essa foi, né, uma dúvida que eu tive. Peraí, quando é que isso vai voltar? Tanta informação, quando isso vai ocorrer? Aí ele olhou para mim e falou, olha, Jefferson, isso nós não sabemos. Ele me apresentou exatamente esse texto para tirar aquela minha dúvida.
Então, nós não sabemos o dia, não sabemos a hora em que isso vai acontecer. Por isso, nós temos que estar sempre preparados. Então, não temos uma agenda definida. Há pessoas que ficam aí, né, especulando, ficam tentando encontrar respostas para isso, mas olha, não acreditem em nada dessas coisas. Por mais que haja lógica, não acredite, porque a Bíblia diz para a gente que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, a não ser aqueles, né, que estão organizando e preparando tudo isso para a gente na ocasião desse precioso e valoroso evento. Então, vamos para outra questão. Como será a volta de Jesus? Então, já sabemos que não tem data, não tem agenda definida. Temos evidências, sinais, né, de quando isso vai acontecer, mas não temos ali uma data cravada. Mas como será a volta de Jesus? Vamos ver algumas características que vão envolver esse tema? Primeiro, Jesus voltará nas nuvens do céu, de acordo com Mateus 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então, Jesus, quando voltar, ele voltará nas nuvens do céu. Então, essa é uma informação para a gente já se atentar. Tem mais aqui características. Jesus voltará acompanhado com muitos anjos, de acordo com Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos. Então aqui nós vemos que Jesus, ele virá nas nuvens e ele virá rodeado por milhares e milhares de anjos. Então você percebe também aqui, por essa informação do texto bíblico, que haverá barulho, grande som de trombeta. Então não vai ser uma vinda silenciosa, não será uma vinda, né, misteriosa. Alguns até defendem isso, né? Ah, Jesus já veio, já levou os eleitos. Olha, isso também é conversa fiada. Então Jesus, quando voltar, ele virá nas nuvens do céu, virá acompanhado de miríades e miríades de anjos, e também haverá muito barulho, toque de trombeta, né, clangor. Então, são algumas características que envolvem a volta de Jesus. Olha aqui, a volta de Jesus será visível a todos. É o que diz Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Então, olha que coisa interessante. Então, você que está lá no Japão e você que está aqui no Brasil, então todos verão Jesus voltando nas nuvens, verão esse evento glorioso acontecer. Não vai ter essa ideia de que, Jesus voltou. É mesmo, ele voltou, eu não vi e tal, não falaram que via nas nuvens. Não, mas só aconteceu para quem estava lá na Alemanha. Né? Quem está aqui no Brasil ainda não aconteceu. Então, isso não procede, tá bom? Então, todo olho verá. Será um evento aí que todo o planeta Terra acompanhará. Um evento fantástico. Outra característica, a volta de Jesus pegará muita gente de surpresa. Olha o que diz Lucas, capítulo 12, verso 40. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Olha aqui, interessante isso. Então, a volta de Jesus pegará muitas pessoas de surpresa. Então, muitas pessoas que estão aí desatentas, desprevenidas, muitas pessoas que não estão nem aí para essa questão. Jesus vai voltar, isso não vai acontecer, isso é balela, né? Alguns dizem. Então, quando Jesus voltar, o texto bíblico afirma para a gente que vai pegar muita gente de surpresa. Então, por isso, você, desbravador, tem que estar preparado, tem que estar sempre em alerta, atento, né, com o seu coração pronto para esta grande oportunidade, para este grande dia. Porque a volta de Jesus também vai pegar muita gente aí de calças curtas, né, como diz o ditado. Terceira questão, o que ocorrerá com as pessoas na segunda vinda de Cristo? Então, o que vai acontecer agora na ocasião da vinda de Jesus com as pessoas? Vamos ver aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, o que esse texto está mostrando para a gente? Ele está mostrando aqui mais algumas características que vão envolver esse grande evento. Então, na ocasião da volta de Jesus, ele vindo nas nuvens do céu,
acompanhado de muitos anjos, muito barulho, né, os toques ali das trombetas. Então, quando isso acontecer, esse toque de trombeta será tão poderoso, que irá ressuscitar os justos mortos. Então, todos aqueles que morreram crendo em Jesus, todos aqueles que morreram, né, confiante nessa esperança, nessa promessa. Então, quando tocar essa trombeta de Deus na ocasião da sua volta, então os mortos em Cristo ressuscitarão. E ressuscitarão num corpo perfeito, né, ressuscitarão incorruptíveis. Então, olha que coisa fantástica, impressionante para a gente pensar. Então, ainda que a gente feche os nossos olhos, ainda que a gente morra, então, se a gente morrer com a esperança no nosso coração, quando Jesus voltar, nós ressuscitaremos. Então, olha que coisa especial. Agora, claro, os ímpios mortos, aqueles que nunca, né, deram bola para Jesus, que nunca aceitaram Jesus como Senhor, como Salvador, que viveram uma vida distante dos planos de Deus e morreram, esses não ressuscitam aqui. Não ressuscitam nessa que chamamos primeira ressurreição. Então fica uma dica aí para você, desbravador. Então se porventura a gente fechar os nossos olhos e a gente tiver que morrer, então se um dia você abrir os seus olhos novamente e você vê as nuvens do céu, vendo Jesus voltando ali com um grande, né, clangor, o toque da trombeta, então você pode ficar feliz, porque você está ressuscitando para a salvação. Mas querido desbravador, se você abrir os olhos e não vê a volta de Jesus, então, olha, fique preocupado, porque com certeza você não está tendo parte com os salvos. Então, fica aí a dica para você ter uma ideia. Eu espero que todos ressuscitem, né, se caso morrermos, que a gente ressuscite na primeira ressurreição, tendo ali a alegria da nossa salvação em Cristo Jesus. E tem uma outra coisa interessante para os vivos, porque quando Jesus voltar, haverão também os vivos, obviamente, né? Então, aqueles vivos justos, como nós que amamos a palavra de Deus, que queremos fazer a vontade de Deus, então nessa ocasião, quando Jesus voltar, os vivos terão os seus corpos também transformados num abrir e fechar de olhos. Ó, abrindo e fechando o olho aqui, ó, o corpo vai ser transformado também num corpo incorruptível. E um detalhe interessante, ambos, né, os justos mortos que ressuscitaram e os justos vivos terão encontro com o Senhor Jesus nos ares. Então, Jesus não pisa na terra. Fica aí a dica. Então, se você vê um dia um Jesus andando aí pela terra, olha, eu sou Jesus, né? Eu vim do céu e tal. Outra conversa fiada, não acredita nisso. Porque Jesus, de acordo com o texto bíblico, e esse que a gente acabou de ler, ele não pisa na terra. O encontro será nos ares. Então, os salvos irão se encontrar com Jesus nos ares. Então, fica aí essa dica importante para a gente entender. Outra questão aqui, ó. O que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? Então vamos ver? Apocalipse capítulo 6, versos 15 e 16. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Então aqui a gente vê um relato triste. Triste para aqueles que não aceitaram a Cristo em seus corações, triste para aqueles que infelizmente não desejaram viver uma vida com Jesus. Então a gente percebe, de acordo com essa leitura, que os vivos, na ocasião da volta de Jesus, que estiverem perdidos, eles vão estar, obviamente, num estado de grande terror. Imagina a palidez, imagina aquela emoção no coração de saber que está perdido. Uma coisa assim que a gente nem consegue imaginar e nem queremos experimentar, mas vai acontecer. Então todos aqueles que negaram a Cristo, todos aqueles que ouviram a palavra, mas negaram a palavra, que não decidiram viver uma vida com Jesus e pelo contrário, renunciaram a Cristo, preferiram viver, né, nas baladas, nos vícios, nas coisas tantas que esse mundo oferece como prazer, infelizmente para esses o fim vai ser trágico. Então esses vivos, na ocasião da volta de Jesus, perdidos, eles vão correr, vão ficar que nem barata tonta. Já viu barata tonta, né? Quando você quer pegar, ela corre para cá, corre para lá, enfim, não sabe para onde vai. Então eles vão correr. E diz aqui o relato que todos estes perdidos, né, da mais alta classe à mais baixa classe, todos eles vão correr
pedindo para que as rochas, as montanhas, né, caiam sobre eles, pedindo que o chão se abra para se esconderem da ira de Deus. Então vai ser um momento muito triste para aqueles que não aceitaram a Jesus. Mais uma pergunta: qual o convite que Jesus nos faz hoje? Que convite especial Jesus tem para você, tem para mim? Mateus capítulo 11, versos 28 e 29. Venham a mim, olha o convite de Jesus, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então aqui está um convite maravilhoso do Senhor Jesus para cada um de nós. E aí, desbravador, está a fim de aceitar esse convite especial de Jesus? Chega dos problemas, né, das lutas que a gente tem enfrentado, tantas provas, né, o pecado tem batido forte. Então esse é o momento que Jesus está com os braços abertos, dizendo: filho, vem, confie em mim, deposite as suas expectativas em mim, eu quero te salvar, eu quero o melhor para você. Eu convido você, meu desbravador, a tomar uma decisão. Quero me preparar para estar entre os salvos na segunda vinda de Cristo. Desejo viver a verdade, a fim de poder morar para sempre com Jesus no céu. Não gostaria você, desbravador, de aceitar esse convite de hoje? Tomar essa decisão importante? Que Deus te ajude, que Deus te fortaleça nessa escolha, que você não permita que nada neste mundo tire a sua atenção, o seu foco de Cristo, para a gente se preparar para este grande evento, para este grande acontecimento, porque Jesus está bem pertinho de voltar e Ele quer levar cada um de nós para o céu, onde nós iremos trocar esse lenço bonito, né, que nós temos, que nós usamos, por uma coroa linda, onde terá o nosso próprio nome ali. Então que você pense nisso e que tome essa decisão especial hoje. Se esse é o seu desejo, feche os seus olhos, quero orar com você. Maravilhoso Deus, obrigado mais uma vez por essa bendita esperança, a esperança de nos reencontrarmos contigo, quando o Senhor voltar nas nuvens do céu. Por favor, Senhor, enquanto esse evento não ocorre, nos prepare, nos dê ânimo, nos dê motivação para continuarmos de pé, continuarmos firmes nos seus caminhos. Nos ajude, ó Pai, para que a gente não se perca, para que o diabo não tenha poder sobre a nossa vida, que a gente seja libertado do problema dos vícios, das dificuldades e tudo aquilo que o pecado tem imposto ao nosso coração. Por favor, Senhor, fica conosco. É o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Valeu, desbravador! Deus abençoe você. Firmes até o céu. Maranata!